Os dragões da Daenerys ou os de House of the Dragon claramente você já conhece. Até mesmo Balerion e os outros dragões da Conquista garanto pra vocês que são bem famosos. Mas eu duvido que você conheça os dragões que viveram antes da Era Targaryen, ou seja, antes da Conquista de Aegon, lá na época da antiga Valíria ou da Era dos Heróis. Afinal, essas criaturas fantásticas são milenares e já estavam no mundo de Game of Thrones há centenas de anos. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer pra vocês os dragões lendários do universo de Game of Thrones, que viveram muito antes do terror negro voar pelos céus de Westeros. Tem muita pouca informação disponível sobre esses dragões, por isso eu tive que pesquisar bastante mesmo pra trazer esse vídeo pra vocês. Por isso eu já conto com seu like aí embaixo do vídeo. Confere também a sua inscrição aqui no Voo Dragão, porque agora a nossa meta aqui é chegar aos 100 mil inscritos, e eu conto demais com vocês para isso. Sem mais enrolação e bora pro vídeo. O universo de Game of Thrones tem uma história milenar e ele é composto por diversas eras e fases. Isso é bem importante para vocês entenderem quais são os dragões que eu vou falar aqui nesse vídeo. A conquista Targaryen por Aegon e as suas irmãs e esposas marcaram o início do calendário de Westeros e a contagem dos anos, ou seja, ela aconteceu no primeiro ano depois da conquista. House of the Dragon, por sua vez, que estamos acompanhando nas telas da HBO, se passa aí aproximadamente no ano de 130 depois da conquista, para vocês terem uma ideia. Já Game of Thrones, a série obra original que deu origem a todo esse universo, começa no ano de 298 depois da conquista. Todos os dragões que vamos falar aqui nesse vídeo vieram muito, mas muito antes disso. A maior parte da história deles é incompleta, recheada de lendas, mistérios e teorias, é claro. O dragão mais antigo conhecido e confirmado hoje no universo de Game of Thrones é o Balerion, o Terror Negro, que nasceu aí aproximadamente 90 anos antes da conquista. Ele é o único dragão que veio da antiga Valíria, que foi aí um grande império que dominou Westeros, o continente vizinho de Westeros. Valíria era repleta de dragões, de acordo com as histórias. A capital do império chegava a possuir centenas e centenas dessas bestas. Porém, com a queda de Valíria, que foi causada por um cataclisma desconhecido, grande parte dos seus dragões foram quase todos exterminados. Os Targaryens, através de Daenerys, a Sonhadora, previram que isso iria acontecer anos antes, e por isso se mandaram para bem longe até a ilha de Dragonstone, para viver próximo de Westeros e longe de toda a catástrofe. Eles levaram consigo, pessoal, 5 dos seus dragões, incluindo o Terror Negro, que na época era o menor deles. Infelizmente, nós não sabemos quem são os outros 4 dragões que vieram junto com Balerion, nem seus nomes e nem as suas características. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa história, pode conferir depois desse vídeo a história completa do Balerion, que eu vou deixar linkado aí na descrição. Porém agora, com tudo explicadinho, a gente já pode falar do primeiro dragão lendário conhecido, o dragão de Arion. Esse dragão, galera, infelizmente também não tem o seu nome revelado no cânone do universo de George R. R. Martin. Sabemos mais dele, na realidade, pelo seu montador, que era chamado de Arion. Quando o grande cataclisma engoliu a cidade livre de Valíria, que ficava ao sul de Essos, algumas pessoas conseguiram se salvar. Arion foi um deles, ficando conhecido como um dos poucos senhores de dragões que restaram no mundo após a grande perdição de Valíria. Arion então se estabeleceu lá no norte de Essos, mais especificadamente na cidade de Qohor, que havia sido pouco afetada pelo esse evento catastrófico. Visto que Valíria era a grande capital do Império Valiriano, o continente de Essos e as terras que eram até então dominadas pelos valirianos ficaram sem governante. Um grande caos em seguida tomou conta das cidades que até então eram dominadas pelos senhores de dragão, fazendo com que cada um se voltasse contra si, onde algumas queriam dominar e governar as outras. No meio de tudo isso, Arion, tendo um dos últimos dragões vivos restantes, convenceu o povo de Qohor que eles poderiam voltar para Valíria para procurar por mais dragões. Dessa forma, algumas teorias aí dizem que Aurys se tornaria um novo governante do Império Valeriano. Apesar da gente não conhecer as características dos dragões de Aurys, sabemos que por ele ser uma das últimas bestas da sua espécie ainda viva, colocava muito medo naqueles que sabiam que era impossível lutar contra dragões. Aurion e o seu exército de homens então foram até a antiga Valíria, porém adivinhem, galera, eles nunca mais voltaram. Alguns dizem que a fumaça tóxica e o calor insuportável das chamas deixada pelo cataclisma que ocorreu em Valíria teria simplesmente matado o Arion e seu dragão instantaneamente, encerrando assim de vez qualquer tentativa de alguma cidade ou governante tentar retomar a capital do Império, Urrax.
O Rax é claramente um dos dragões lendários com uma das histórias mais fascinantes conhecidas. De acordo com as lendas, o Rax teria vivido na Era dos Heróis, que aconteceu aí aproximadamente 10 mil anos antes da conquista de Aegon, ou seja, milhares e milhares de anos antes do nascimento do Império Valyriano. Essa era foi consagrada por dezenas de personagens que acabaram se tornando lendas devido aos seus grandes feitos. Dentre eles está o Sor Seryn do Escudo do Espelho. O Sor Seryn foi um cavaleiro que serviu aos antigos reis da Casa Garden, que era o reino da Campina. Ele já havia ficado conhecido, pessoal, alguns anos atrás por salvar uma tal de Princesa Daenerys. As histórias do Sor Seryn são complexas e remontam a várias teorias, porém a principal delas está relacionada à aparição do dragão Rax. É dito que certo dia o Sor Seryn precisou lutar contra esse dragão. A besta, que era enorme, feroz e tinha uma mandíbula capaz de engolir um homem de uma única vez, espantava qualquer cavaleiro. No entanto, a bravura e a inteligência de Seryn fizeram ele traçar um plano genial. Ele conseguiu um grande espelho, capaz de cobrir todo o seu corpo, e ele usou como escudo para tentar se aproximar do dragão. Com passos muito lentos e cautelosos, o Rax chegou a perceber a movimentação de Seryn, porém não viu nada mais que o seu reflexo quando olhou para o seu escudo. Seryn conseguiu então se aproximar do dragão. Ele empunhou uma lança e enfiou no olho da besta, a matando então instantaneamente. Naga. Certamente Naga é o dragão mais curioso dessa lista. Diferente dos dragões tradicionais, Naga era um dragão marinho, que teria vivido aí na Era dos Heróis, lá nas Ilhas de Ferro. Apesar da sua espécie ser muito rara e não ser vista há centenas de anos, as lendas dizem que eles ainda existem nas profundezas do Mar do Sol Poente, que fica ao leste das Ilhas de Ferro. De acordo com as histórias do mundo de Gelo e Fogo, Naga foi o primeiro de todos os dragões marinhos. Essa criatura era capaz de matar krakens e leviatãs, e até mesmo afogar ilhas inteiras com a sua raiva. As histórias dos Homens de Ferro dizem que o Rei Cinzento, que governou as ilhas por mais de 1000 anos, foi responsável por conseguir derrotar essa besta. Cansado dos danos causados por Naga, o Rei Cinzento se juntou com o Deus Afogado e conseguiu então capturar e matar o dragão no fundo do mar, nas margens da ilha Oldwick. Para celebrar sua vitória, o Rei Cinzento então construiu a sua fortaleza na ilha, onde ele usou os ossos de Naga para fazer o seu trono e os seus dentes a sua coroa. De acordo com a lenda, quando o Rei Cinzento morreu, o Rei da Tempestade tomou seu trono e levou lá para as profundezas dos oceanos, apesar dos pilares dos ossos permanecerem nas ilhas até hoje. Nos livros de Game of Thrones, quando o Euron Greyjoy é escolhido como Rei das Ilhas de Ferro, a Assembleia acontece em meio a esses ossos, que permanecem no mesmo local, na ilha até os dias de hoje. Dragão de Gelo. Diferente dos outros dragões dessa lista, o Dragão de Gelo é muito mais uma espécie de dragão do que um único ser em si. Muito mencionado em várias teorias sobre a muralha, principalmente pelo público dos livros, o Dragão de Gelo é atualmente uma lenda que tem muita força no universo das Crônicas de Gelo e Fogo. De acordo com o lore desse universo, o Dragão de Gelo era uma criatura similar aos dragões Targaryens, que vemos hoje nas séries. No entanto, eles são muito maiores que os dragões tradicionais. Eles são feitos de gelo puro. Os seus olhos têm a cor de cristal azul claro, e as suas asas são translúcidas e seu hálito frio. Nos livros de Game of Thrones, nós conhecemos essa criatura através das lendas que são contadas pela velha ama para o Bran. Apesar de serem considerados um mito, alguns mestres lá da cidadela acreditam na essência real do Dragão de Gelo. É o caso do Arquimedes Margate, que estudou o curioso caso da Baía Carnival, que é uma parte do mar que fica acima do continente de Essos. Muito gelada, essa baía é conhecida por congelar e prender os navios que tentam navegar por lá. De acordo com Margate, todos esses eventos, incluindo a neblina gelada, estariam conectados diretamente ao lendário Dragão de Gelo. Galera, esse foi mais um resumo de todos os dragões que conhecemos, além dos dragões tradicionais mencionados em Fogo e Sangue e Game of Thrones. Se você quiser saber mais sobre os dragões, confere o vídeo onde eu falo tudo sobre a origem dessas criaturas incríveis. Ou fica então com a história completa de Asa Prata, que fez aí a sua rápida aparição no final da última temporada de House of the Dragon. Por hoje era isso, pessoal. Valeu e fui!